contra-ataque. De falta tá no barbante, que golaço! Gol! É do Corinthians! Alegria, galera! Golaço do Corinthians na Arena contra Jadson, nome da camisa 10. Numa falta aqui pela meia esquerda, quase lá na linha de fundo. E o camisa 10 corintiano, lá Ronaldinho em 2002. Galera, beleza? Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio. Sejam bem-vindos ao Bola do Jogo. E hoje a gente está aqui com o narrador da Web Rádio, Lucas Souza. Boa tarde, amigos do Bola do Jogo. Meu nome é Lucas Souza, sou narrador da Web Rádio Esportiva FM. É uma honra estar participando aqui do canal de vocês, fazer um ziriguidum legal aí. Aí, que maravilha. Vamos bater um papo com o cara aí. Para começar, cara, como surgiu a ideia ou o convite de ser narrador da Web Rádio? Então, foi na verdade um contato que eu fiz com um amigo meu, na época que eu fazia faculdade ainda, né? Sou formado em jornalismo e o meu sonho, né, na jornalismo sempre foi ser jornalista esportivo, sempre gostei muito de narrar jogos, inclusive meus jogos de videogame no PlayStation 2 e Ring Eleven sempre tive esse costume de brincar de narrar e sempre quis, né, o meu sonho sempre foi fazer isso de maneira profissional. E em conversa com esse meu amigo, né, ele disse que narrava numa web rádio e ele pegou meu contato. Na semana seguinte dessa conversa, o Max David, né, o dono da Web Rádio Esportiva FM, entrou em contato comigo, perguntando para mim se eu tinha interesse em fazer um teste na rádio dele, né, no jogo Santa Cruz e Remo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. E a partir dali, isso já tem um mês e meio, eu faço parte da equipe da Web Rádio Esportiva FM. E nossa interesse, eu queria saber, a gente ficou sabendo agora que fechou abril, né? O esporte interativo também fechou o canal dele, vai para TNT, o Space. Qual a sua previsão para a rádio? Você acha que dura muito tempo? Tem uma vida? Olha, Otávio, o que acontece? Quem se prender demais aos veículos mais tradicionais de comunicação, realmente esses estão com os dias contados, né? Porque hoje você tem tudo na palma da mão, né? No seu celular você acessa a internet, você assiste televisão, você ouve rádio, porque não é que por causa da internet o rádio vai acabar, não. Uma das formas mais efetivas de você ouvir uma notícia, quando você está no carro, quando você está no metrô, no ônibus, quantas e quantas pessoas não estão ali no fone de ouvido ouvindo uma estação de rádio, não é verdade? O que é necessário fazer é uma transição do método mais analógico, né, do método mais arcaico, vamos dizer assim, para o tecnológico, né? É integrar as plataformas, né? E você que está trabalhando com isso, você acha que tem um grande acesso ainda? Tem. Consumo ainda? Tem, porque a Web Rádio Esportiva FM é uma web rádio de Pernambuco, né? E a gente sabe que, se tratando de São Paulo, a gente sabe que aqui está o polo econômico, industrial, então aqui você tem de tudo, né? Então, tudo que for inovação tecnológica, você vai encontrar aqui. Só que lá em Pernambuco, por mais que as pessoas tenham um celular na mão, mais pode ser, por exemplo, que elas não tenham um computador, né? Então lá, por conta desses déficits, ainda é muito presente a questão da rádio. E a Web Rádio Esportiva FM é a segunda no quesito web rádio e a primeira no quesito esporte em todo o Brasil. Ou seja, de todas as web rádios no Brasil, são mais de 200 mil web rádios hoje no Brasil inteiro, somos a maior na questão de audiência em todo o Brasil, no quesito esporte, né? Na segmentação esporte. E você disse que a web rádio é lá de Pernambuco. Isso. E você é aqui de São Paulo. Como que funciona na hora de fazer a narração dos jogos? É interessante porque tudo é feito dentro de um estúdio lá em Pernambuco, né? O Max David faz a operação do som e nós ao vivo fazemos a transmissão via Skype. Então a narração sai do Skype e vai diretamente, né, para a mesa de som do Max, que consegue fazer a transmissão para o Brasil inteiro. Então é através do Skype que o Max lá em Pernambuco consegue me ouvir narrando o jogo e ao mesmo tempo você tem comentaristas lá da cidade de São Carlos, enfim, de outras cidades aqui do Brasil.
pra você, assim, qual foi o jogo mais importante pra você que você fez a narração? Então, na última quarta-feira tive o privilégio de narrar Corinthians e Colo-Colo pelas oitavas de final da Libertadores. Foi um momento histórico para mim, porque ali eu pude ver o tamanho da dimensão do meu trabalho, né? Alcançamos uma audiência assim fora de série, né? E isso repercutiu em todo o Nordeste, né? E ali, apesar da derrota, né, da equipe brasileira, foi, na minha opinião, até agora, o jogo mais importante que eu narrei na rádio. Você já comentou com a gente, tal, que você sempre teve esse estilo de ser narrador. Qual é o grande narrador que você se inspira? É engraçado porque o Brasil, e eu acho que a escola sul-americana de narrações, não só aqui no Brasil, mas você pega Mariano Dias na Argentina, alguns narradores paraguaios também, e narradores de Portugal, por que não, né? Os italianos também, sempre com bastante emoção. Então, eu costumo dizer que eu não tenho uma inspiração, mas algumas inspirações, né? A maior delas, com certeza, Osmar Santos. Acho que quem está no meio, quem estuda um pouquinho do que foi a história no rádio esportivo no Brasil, sabe que o Osmar Santos, ele não é à toa considerado o pai da matéria, né? Não só pelos bordões, o Ripa na Churipa, Pimba na Gorduchinha, do carocinho do abacate, o Chiro Lirulá, Chiro Liruli, enfim. Que a gente, na narração, querendo até fazer uma homenagem para ele, acaba utilizando também. Mas algumas outras inspirações que eu tenho, Oscar Ulisses da Rádio Globo, que é o irmão do Osmar Santos, então é um cara também que desde pequeno eu ouvi, então em muitas coisas eu procuro não copiar, mas citar, né? Pegar pelo menos o trejeito da narração dele. Mariano Dias, né, da Argentina, acho que é da Rádio Buenos Aires, eu não me lembro muito bem, mas é o narrador oficial do Campeonato Argentino, dos times argentinos da Libertadores. Na televisão, você tem o Milton Leite, você tem o Luiz Roberto Rebúcio, que são caras que conseguem trazer emoção num jogo onde você está assistindo. Acho que essa é a graça. Porque ali no comentário você dá uma risada, você realmente protocola às vezes uma fala, por exemplo, naquela narração histórica dele, no chute do Bruno Otávio, no Paulistão de 2007, o Milton Leite falou, e aí mais uma jogada patética do Bruno Otávio, né? Não sei se ele vai acompanhar, mas me perdoa, Bruno Otávio, mas naquele momento você foi patético. Então são essas as minhas inspirações para poder narrar. Você está, no caso, fazendo esse trabalho de narrador e tal, você pensa em continuar nessa área? É isso que você... Quais são os seus planos para o futuro? Manter na web rádio, ir para uma emissora maior, você pensa em uma oportunidade de algo maior, ou você acha que pode dar certo a web rádio e você continuaria nela? Se realmente o projeto continuar, der certo, e a web rádio é uma referência na rádio esportiva, não só na web, mas lá no Nordeste também, com certeza, né? Você está fazendo o que gosta, você está fazendo aquilo que você sempre sonhou. Também, entretanto, hoje o mundo corporativo cobra de você cada dia mais especializações, né? A princípio, eu pretendo continuar na rádio, mas futuramente, com certeza, ir me aprimorando na questão do estudo científico do esporte, né? Porque hoje em dia o narrador também precisa saber do que ele está falando, não só descrever o que está acontecendo dentro das quatro linhas, ou dentro de uma quadra, seja ela de futsal, handebol ou basquete. Ele tem que entender de tática. Por exemplo, aqui a gente sempre discute mais o futebol, é o esporte mais popular do Brasil, a gente está no estádio do Pacaembu, né? Enfim, o futebol no Brasil é uma referência, mas o narrador e o jornalista esportivo, ele tem que saber de basquete, ele tem que saber de automobilismo, ele tem que saber de boxe, ele tem que saber de tudo e qualquer tipo de esporte. Então, a longo prazo, eu pretendo fazer também cursos de profissionalização dentro do estudo científico do esporte, né? Enfim, aí você vai pensar em tática de basquete, em tática de handebol, tudo que envolve uma montagem de uma equipe de Fórmula 1, uma equipe de Stock Car, né? Conhecer os pormenores, não só do futebol, mas também de outros esportes. Então, para quem vai começar agora aí nessa caminhada, você indica para eles mais estudo mesmo, se dedicar? Com certeza. O estudo nunca é demais. E jamais devemos achar que somos unânimes dentro de um assunto. Mas que eu acompanho futebol desde 2002, eu já tenho 23 anos de idade, eu comecei a acompanhar futebol aos 7 anos, né? Tenho 16 anos assistindo futebol. Mas existe sempre uma novidade, né? A França, a atual campeã mundial, foi campeã jogando futebol antagônico àquilo que se pregou como verdade absoluta no futebol
né, oriundo da filosofia do Barcelona, e em 2010 pela Espanha e em 2014 pela Alemanha, que é aquele futebol de toque de bola, né, muita posse de bola, e a França foi campeã mundial com futebol totalmente dinâmico, né, futebol totalmente intenso e de muita transição. Então você tem que se evoluir. Agora falando um pouco mais voltado para o futebol, no Campeonato Brasileiro, os times aqui no Brasil, você acha que ele está nivelado por cima ou por baixo, questão de técnica e de jogadores? É engraçado você dizer isso, porque assim, o Brasil, ele é o país mais rico da América do Sul. Consequentemente, ele possui a liga mais competitiva da América do Sul. Entramos aqui no Brasil sempre com 5, 6 times disputando para ganhar um título. Isso tirando Libertadores, Sul-Americana, né? Eu não considero o Campeonato Brasileiro nem nivelado por cima, nem nivelado por baixo. Eu acho o Campeonato Brasileiro a liga mais competitiva do mundo. A liga mais competitiva. Porque até mesmo o futebol inglês, vamos dar o exemplo da Premier League, que começou ontem, né? No dia... Hoje é 10. Então, começou ontem no dia 10. Mesmo que você tenha uma divisão melhor de cota de televisão, então as equipes elas ganham proporcionalmente, né? É algo diferenciado até pelo poder aquisitivo das equipes, mas dificilmente você vai ver um Wolverhampton brigar por uma vaga de Libertadores, né? Dificilmente. E aqui você tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, você tem os times aqui do eixo Sul, Minas, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro. É muita gente boa para brigar por hoje 8 vagas, né? Hoje 6 vagas, perdão, de uma Libertadores. Então eu não considero nem nivelado por cima nem por baixo. Eu considero o campeonato mais disputado do mundo. Pensando na parte técnica, aí sim, aí a gente pode começar a pensar que existe um déficit de qualidade técnica dos nossos jogadores. Mas também é necessário a gente pensar na formação do atleta, não só como um atleta físico, no sentido mais amplo da coisa, que está faltando também uma atenção mais na base. Com certeza, com certeza. Os jogadores precisam, aliás, os clubes eles precisam definir uma filosofia de trabalho. Hoje, as únicas equipes que estão tentando manter uma filosofia de trabalho ao longo dos últimos 6 anos, posso considerar aí o Grêmio, que vem fazendo um bom trabalho, e o resultado a gente viu na última Libertadores, campeão com sobra. O Palmeiras, pela grana que tem, está começando a tentar fazer isso, revela bons jogadores aí. Sempre na Copa São Paulo de Futebol Júnior a gente pode acompanhar, e depois nos restantes dos torneios Sub-23, Sub-20 a gente percebe uma garotada muito boa do time do Palmeiras. O Santos, de uns tempos para cá, acabou, eu acredito que acabou se perdendo um pouquinho na questão de formação de bons jogadores. Mas para vocês que nos assistem aí de casa e aqui para os meus queridos amigos também, a base do futebol que é jogado o futebol que foi jogado hoje, né, ela nasceu das canteiras do Barcelona. Se o Barcelona se tornou o que se tornou nos últimos anos, né, quando se tornou aí uma das melhores equipes da história do futebol, foi porque desde a base das canteiras houve uma filosofia de trabalho, uma filosofia de treinamentos, uma filosofia de metodologia de trabalho que você só vai conseguir adquirir com a permanência da sua direção técnica. Infelizmente no Brasil, e é um dos problemas do nosso campeonato ser considerado dessa forma como o Bruno falou, né, Bruno? É justamente a troca incessante de técnico. O Chapecoense trocou de técnico, demitiu o Gilson Kleina, voltou o Guto Ferreira, que havia saído para ir para o Bahia, saiu do Bahia, voltou para a Chapecoense, né? O Santos agora contratou o Cuca, né, por conta da demissão do Jair Ventura. Então eu acho que é necessário que as diretorias dos clubes comecem a pensar mais numa melhor administração e a longo prazo também, né, com certeza. Até porque o Corinthians se tornou em 2012 campeão mundial, porque quando saíram com o Tolima em 2010, o André Sanches bancou o Tite. Depois, numa sequência de trabalho com o Mário Gobi, foi campeão da Libertadores, né, e do Mundial invicto, né? Então é necessário se manter uma filosofia, se manter uma ideia, né? Porque resultado, de ganhar ou perder o jogo, vai ter uma fase sua na vida que você vai acabar perdendo mais do que ganhou. Agora, não se pode em 5 jogos, igual foi o Jorginho na semana passada, tá com uma sequência muito de resultados, a diretoria já chamou ele para conversar. Calma aí. Tem que dar tempo ao tempo para o profissional também ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder trabalhar. E você citou o Tite.
gente falou dos jogadores brasileiros da base. Você acha que para a Copa América, agora em 2019, e também visando a Copa de 2022 do Catar, o Tite vai ter uma boa seleção? Você acha que pode se montar uma seleção melhor do que essa de 2018, com essas peças? Lucas Paquetá, Vinícius, Rodrigo, Paulinho, sim. E valores que surgiram nesse. Com certeza. Engraçado, né? O torcedor brasileiro em 2018 estava muito esperançoso, até pela bola que nós estávamos jogando nas eliminatórias, pelo que nós apresentamos nos amistosos, vencendo, né, a Alemanha no amistoso, venceu a Croácia também, venceu bem a Croácia e venceu a Áustria, né, que o Tite buscava antes da estreia contra a Suíça, seleções que jogassem com aquela famosa linha de 5 atrás. O Brasil foi muito bem nesses amistosos de preparação, mas no jogo contra a Bélgica e no decorrer daquela fase de classificação nas oitavas de final contra o México, talvez tenha faltado aquilo que toda a imprensa esportiva considerou como unanimidade, a convocação do Arthur e do Luan. Duas peças fundamentais no time do Grêmio na campanha da Libertadores. E é engraçado, né? Até falei em off que o técnico gaúcho é um pouco teimoso. Então acho que o Brasil, não só pela incompetência em colocar a bola para dentro do gol, porque chance dele, Courtois talvez tenha feito a melhor partida daquela Copa do Mundo dele, foi aquele jogo do Brasil, né? Mas pecou também, principalmente por conta desses dois jogadores. Não concordei com a convocação do Fred, que ontem muito mal no jogo de estreia do Manchester, e o Tyson, né? Não concordei com a convocação desses dois jogadores, porque os amigos podem perceber o seguinte: se tem um Luan, um jogo como esse contra a Bélgica, era um jogador que poderia fazer a diferença, um jogador que, através da sua qualidade técnica e os jogadores que nós tínhamos à disposição no campo, que são de boa qualidade, com certeza algo diferente seria feito. Fernandinho, muito perdido em campo, se realmente, em detrimento da saída do Casemiro, entrasse o Arthur, que é um jogador de pegada no meio campo e também de boas qualidades de passe. Já entrou nos amistosos, jogando bem no Jogando Barcelona. bem, sim. Fez gol, Inclusive, aliás, um golaço, né? E eu acho que, pelo menos da Bélgica nós passaremos, na minha opinião, o Brasil teria condições de chegar até aquela final, a final daquela Copa do Mundo. Para as próximas, você acha? E para as próximas, agora que a gente vai ter 4 anos de trabalho até 2022. A próxima convocação sai agora dia 17 de agosto. 17 de agosto, né? Sim. E eu acredito que... Você acha que ele vai mudar boas peças ou ele vai manter a base? A estrutura tática da seleção será mantida. Alguma outra peça um pouco mais... Quem você acha que pode sair e quem você acha que vai entrar nessa convocação? Com certeza o Arthur vai entrar, né? O Luan não saiu para a Europa, o futebol dele ainda se encontra um pouco inconstante, né? Caiu um pouquinho de produção, mas eu acredito que o Arthur esteja nessa convocação. A propriamente Vinícius Júnior com certeza vai ter as oportunidades. Você acha que o Paquetá também vai estar nessa convocação? Pela bola que está jogando, eu creio que sim. Né? E precisa se pensar na seleção para daqui aos próximos 4 anos. Então é necessário fazer uma espécie de trainee agora, né? Chamar esses jogadores que com certeza vão estar em 2022 para eles já irem se acostumando com o que é uma seleção brasileira, o que é vestir a camisa amarelinha. É isso aí, galera. Lucas, você tem algum recado aí para passar para o pessoal? Um recado final? O pessoal que nos assiste no canal Bola do Jogo, primeiramente foi um prazer estar com esses 2 grandes amigos aqui nessa entrevista, e o recado que eu tenho a passar para vocês: nunca desistam dos seus sonhos. Se você tem um sonho na sua vida, corre atrás, como já disse uma vez o Ayrton Senna. Se você insistir, por mais que apareçam pessoas, e com certeza vai aparecer muito mais pessoas para tentar te derrubar do que para tentar te levantar, mas fique do lado daquelas que estão apoiando o seu sonho, porque uma hora você chega lá, invariavelmente, com todos os percalços da vida, tendo fé em Deus, uma hora você chega lá. É isso que eu queria passar. É isso aí. E Lucas, deixa aí suas redes sociais, o contato da rádio para a galera acompanhar as suas narrações. A rádio Web Rádio Esportiva FM você pode acompanhar em 2 canais, né? Através do aplicativo Radiosnet, você procura lá esportivafm.net, não tem erro. Tem para Android? Tem para Android e para iOS, né? Para as 2 plataformas aí dos sistemas operacionais para o celular, e também pelo portal www.esportivafm.net, tá bom? A web rádio de todos os esportes. As minhas redes sociais vai estar aí na descrição do vídeo também. Facebook Lucas Souza, né? E no Twitter @Lucas de Souza. É isso aí, galera. Então esse foi o nosso vídeo com o Lucas Souza, narrador da Web Rádio.
E é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, dá o like, deixa nos comentários alguma crítica construtiva, algum elogio também. E acompanhe o Lucas nas narrações dele e nas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Valeu galera, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou galera, até a próxima.